Boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Luque. Em nome dos meus sócios aqui da IRCO, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas e desejar os votos de que todos estejam bem com suas famílias em casa, resguardados, seguros da Covid. Isso é o que de fato importa nesse momento tão difícil para todos nós. Eu deixo aqui um brevíssimo testemunho de quem contraiu a doença, já se recuperou, já tive alta. Foi uma experiência incômoda, isso mexe com você, mexe com a família, você fica durante um período com uma ansiedade muito grande, porque você não sabe qual vai ser a eventual alteração do quadro no dia a dia. Então eu de fato peço que vocês pensem com muito carinho e se resguardarem, porque isso é o que de fato mais importa. Bem, dito isso, nós resolvemos promover uma série de eventos. Esse é o nosso primeiro evento. Eles vão se dar todas as quinta-feiras, de forma semanal, ao fim dos dias. Nós resolvemos, pelas interações que temos com muitos de vocês que me ouvem, que são nossos clientes, identificar temas que são relevantes, que são de preocupações, que são de preocupação de todos vocês. Um deles que claramente tem sido muito discutido dentro do contexto da MP trabalhista, é a questão dos acordos individuais. Então esse é um primeiro tema que a gente traz para discussão com vocês hoje. Em prol de que o evento possa ser o mais interativo possível, nós teremos 20 minutos, não mais do que isso, para que a gente possa trazer uma discussão básica sobre o tema, mas o nosso objetivo é que nos próximos 40 minutos ou mais, a gente possa ter as perguntas que vocês tenham um interesse. Eu vou pedir a todos que façam as perguntas de forma objetiva no chat. Com isso, a gente quer trazer uma abordagem prática, objetiva e que seja direcionada aos pontos e às perguntas que vocês tenham. Na sequência, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso ilustre convidado, Dr. Almir Pazianotto Pinto. Como vai o senhor, Dr. Almir? Bem, obrigado. Também resguardando aqui contra a ameaça do coronavírus, vamos cuidar que a única medida eficaz nesse momento, a falta de vacina e de medicamentos específicos, é nós nos preservarmos, seguirmos aquilo que o Ministério da Saúde nos disse: fique em casa. Sem dúvida. Obedecendo a essa. O bom de ter o senhor como convidado é que dispensa apresentações, né? Então, agradecer a ilustre presença, que nos honra muito. Eu aproveito também para apresentar o meu sócio, Roberto Fragoso. O Roberto é líder da nossa prática de consultoria tributária da Ircirashima, e é o Roberto, a quem eu deixo a palavra agora, que vai conduzir os pontos básicos dessa discussão inicial e depois conduzir a mediação que vocês vão trazer via as perguntas do chat. Deixo a palavra contigo, Roberto, por favor. Muito obrigado. É um prazer enorme falar com ambos, é uma honra. Ambos têm um currículo que dispensa qualquer apresentação, principalmente o professor Dr. Pazianotto, líder incontestável na matéria trabalhista. E o objetivo dessa conversa é que a gente possa trocar um pouco de informação, para a gente ouvir um pouco do nosso querido professor doutor, sobre esse contrato que nasceu com base a MP 936, que dá a oportunidade de diferimento, de redução, enfim, é uma ferramenta bastante flexível nessa crise toda que nós estamos vivendo. Então eu vou passar a palavra para o doutor e depois no final, e aí eu vou no decorrer das perguntas eu vou catalogando e eu vou levantando aqui as problemáticas. E eu fico, por favor, doutor, fique à vontade, a palavra é toda sua.
Pois não, muito obrigado ao Eduardo Luque, ao Roberto e à Soraya, que nos ajudou também na montagem desse programa. É bom ressalvar, logo do início, que direito não é ciência exata. Direito é uma ciência humana. Não é? E o melhor do direito, o direito mais puro, você vai encontrá-lo não na lei, mas na interpretação da lei. Não há norma legal que fique imune à interpretação. Interpretar é também uma ciência. E os bons intérpretes do direito, os filósofos do direito, ensinam que não existe dispositivo legal que não admita uma controvérsia, ou seja, não comporte uma interpretação. Há um famoso dito do tempo dos romanos, segundo o qual a lei clara não necessita de interpretação. Modernamente, nós sabemos que não é assim que as coisas se passam. Toda lei deve ser submetida a um exame. O caso mais clássico é o da Constituição americana, muito curta e muito longeva. Longeva por quê? Porque ela é aberta às interpretações. É uma Constituição de princípios. Ela aceita a interpretação, constrói-se uma interpretação, renova-se a Constituição através da interpretação. No caso do acordo direto para redução de salários entre empregado e empregador, há uma série de situações que precisam ser rememoradas. O Brasil já vinha em crise. A nossa crise, quando aqui aportou o coronavírus, ela existia há mais ou menos 20 anos. Nós já tínhamos uma grande legião de desempregados e já tínhamos muitas fábricas, muitas indústrias fechadas ou com atividades reduzidas. O forte da economia brasileira tornou-se o agronegócio, porque é uma fonte de abastecimento de alimentos para o resto do mundo. Com a crise do coronavírus, estabeleceu-se um pânico geral e o Ministério da Saúde, tendo na época o ministro Mandetta, determinou, mais com o sentido de recomendação do que de ordem imperativa, que as pessoas se resguardassem ficando em casa, porque o vírus é contagioso. E o contágio se transmite através do contato social. Logo, o isolamento social seria a melhor maneira de se evitar uma propagação rápida, como tivemos, por exemplo, na Itália, como tivemos na Espanha, como estamos vendo nos Estados Unidos, no Equador. E no final de março, as pessoas se recolheram, passaram a se recolher e logo o governo determinou a cessação das atividades do comércio, a redução das atividades industriais, permanecendo apenas as atividades essenciais, inadiáveis para a comunidade, como, por exemplo, abastecimento de energia elétrica, de água, fabricação de combustíveis e, sobretudo, as atividades da área da saúde, os hospitais. Quando o governo baixa a medida provisória, que são duas, não é? Uma de março e a outra de abril, ele o faz em nome da relevância e urgência. A Constituição, no artigo 62, exige que, para baixar medida provisória, que é uma lei em gestação, haja esse ambiente de relevância e urgência, ou seja, uma situação típica de força maior. Ele iniciou com a MP de 27 de março, de 22 de março de 1927, e complementou com a MP 936 de 1º de abril
ambas dizem, não é, que elas são consequência desse estado de calamidade pública e de força maior. E permitem que o trabalhador, para permanecer em serviço, preservando o emprego e preservando a empresa, celebre um acordo de redução de salários. Ora, os primeiros adversários dessa medida provisória sustentaram que afrontam o inciso 6 do artigo 7º da Constituição, que determina irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Nós, ao interpretarmos esse dispositivo, nós devemos lê-lo da seguinte maneira: irredutibilidade coletiva do salário. Não é apenas a irredutibilidade individual do salário, é a coletiva. Se houver irredutibilidade coletiva do salário, há necessidade óbvia de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Qual a diferença entre acordo e convenção? O acordo é celebrado pelo sindicato com uma ou várias empresas. A convenção é celebrada pelo sindicato com o sindicato patronal, abrangendo, portanto, toda a categoria profissional e toda a categoria econômica. Ora, não é o caso. Nós não estamos diante de um caso de redução coletiva, seja no âmbito da empresa, seja no âmbito da categoria profissional. Nós estamos diante de um caso de acordo individual, que vai atender às características específicas de cada contrato de trabalho. Não é? É possível até que nem todos os empregados tenham o seu salário reduzido. É possível que uma boa parte não tenha o salário reduzido, mas seja demitido. Ou seja, tenha o contrato de trabalho suspenso. A CLT permite a suspensão do contrato de trabalho por um prazo não superior a 30 dias. De sorte que eu sou adepto da teoria de que nós devemos encarar isto de uma forma bastante objetiva e de acordo com as circunstâncias atuais. O empregador convoca o empregado e diz: você quer continuar trabalhando? O empregado responderá: eu preciso continuar trabalhando. Eu não quero engrossar as fileiras dos desempregados. O patrão dirá: como você quer permanecer, eu gostaria que você permanecesse, nós temos que ajustar a folha de pagamento, o seu salário, às condições do momento. Neste momento, para continuar a tê-lo como empregado, eu necessito de uma redução salarial pelo prazo de 2 meses, da ordem de 25%. Qual é a recomendação que eu faço aos empresários que me ouvem e que eu não conheço, não sei quem são, nem conheço as características de cada empresa, de cada negócio? A recomendação que eu faço é: siga a cartilha. Obedeça exatamente o que está escrito na medida provisória e faça o contrato mais simples possível. Nome das partes, razão de ser do contrato, referência específica às medidas provisórias e aos artigos da medida provisória que serão aplicados, o quantum da redução salarial, ou seja, a porcentagem da redução salarial, o prazo de duração dessa redução salarial, a previsão do retorno ao trabalho em determinado dia ou determinado mês, ou assim que o governo liberar o retorno à normalidade. Uma declaração, a meu ver, necessária, de que as partes estão agindo de boa fé. Que as partes sabem exatamente o que estão fazendo e estão agindo de boa fé. E, embora a Constituição assegure a todos
o acesso ao judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito, seria, do ponto de vista didático, explicativo, interessante dizer no acordo que o empregado se compromete a não ajuizar a reclamação trabalhista para cobrar essas diferenças, uma vez que sabe que a situação é de força maior e que ele não quer assumir, não é, o risco de perder o emprego ou de contribuir para a interrupção, cessação definitiva das atividades da sua empresa. Nesse aspecto, as medidas provisórias são muito claras. Elas dizem que o objetivo de ambas as medidas é exatamente preservar empresas e preservar empregos. Digamos, daqui a 20 ou 30 dias, ou 15 dias, ou um mês, ou 2 meses, nós vamos voltar às atividades normais. Eu ouvi alguém dizer que a economia não pode ficar parada um ano e meio. Claro, isso é óbvio, isso nem precisa ser dito. Nós sabemos que é uma interrupção temporária, não é uma interrupção de um ano. Não é? Nós sabemos que daqui a alguns dias ninguém mais suportará ficar parado, todo mundo precisa reconstruir, recomeçar a sua vida, ganhar dinheiro. Não é? E, embora lentamente, gradualmente, as atividades voltarão à possível normalidade. E nós iniciaremos, então, um período importantíssimo de reconstrução de uma economia que já se encontrava combalida, mas que precisa se recuperar e começar a crescer. A mensagem que eu trago é esta. Não vou descer aos detalhes porque espero perguntas. Espero que me façam perguntas que eu tenha condições de responder. Mas a mensagem é essa: sigam a cartilha, através de documentos muito simples, muito singelos, bastante objetivos, né? Para ambas as partes se comprometerem e se assegurarem quanto à continuidade da empresa e à permanência no emprego. Doutor, muito obrigado pelas suas palavras, bastante enriquecedoras, principalmente na questão do alinhamento e dos elementos necessários e essenciais dessa nova relação entre partes. Então, o senhor diz o nome, a razão do porquê da existência deste contrato, citar claramente as bases legais e os seus referidos artigos, porque são várias hipóteses, né, redução de 25, 50, enfim, trazer o percentual da redução, falar também sobre a questão do prazo que se propõe nesse contrato, que se propõe a manter essa redução. Também a expectativa da empresa com referência ao retorno. E um ponto importante que o senhor mencionou também, a questão da existência da boa-fé. Isso é fundamental, claro. E também uma cláusula que fala sobre a questão o comprometimento de não ajuizar a ação, até primeiro por existência de força maior que nós estamos vivendo, e segundo, para evitar o dano à própria empresa. Agora, uma das coisas que muito se discute é que essa MP ela trouxe alguns limites, ela trouxe algumas regras, né? Então, tem a regra de até R$ 3.120, ou assim ao dobro dessa base, até R$ 12.000. E nessas duas opções não há sindicato, mas há outras possibilidades. O que deixou em aberto esses valores de 3.000 e 12.000, a necessidade de existência da participação sindical. Então, esse aqui são regras de uma forma que obriga. Então, o que eu queria, se pudesse comentar um pouco, é como é que o senhor vê a participação do sindicato, seja nas questões que não são obrigatórias, porque é um acordo individual, ou eventualmente a necessidade de participação, onde, por exemplo, o sindicato pode ou não participar, o sindicato pode ou não ter estrutura, o sindicato pode ou não gerar uma pressão enorme para fazer essa negociação, e o tempo para fechar esses acordos. Eu sempre fui advogado de sindicato. Antes de ingressar na vida pública, em 1977, quando
ou melhor, antes de ir para a Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho, Tribunal, eu advoguei intensamente para grandes sindicatos. Conheço o relevante papel desempenhado pelos sindicatos, sobretudo para o assessoramento daquele trabalhador que não tem muitas informações, daquela mão de obra mais simples. Mas há aspectos da vida sindical que são de conhecimento de todos. Por exemplo, o Brasil, como no resto do mundo, hoje é reduzida a taxa de sindicalização. No Brasil, essa taxa de sindicalização deve andar em torno de 20%. A característica do nosso sindicalismo é que ambos, o patronal e o profissional, representam categorias. Mas, diretamente, são representantes dos associados. A Constituição consagra em 2 dispositivos o direito à liberdade de sindicalização. O trabalhador pode ser sindicalizado e pode optar por não ser sindicalizado. Nesta faixa, que vai, digamos assim, de 3, 4 mil para cima, o nível de sindicalização cai muito mais. Quem recebe alto salário não se sindicaliza. Sindicalizado é, em geral, aquilo que se chama o peão da fábrica. O terceirizado tem um excelente sindicato em São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Prestadoras de Serviço, localizado na Praça Manuel da Nóbrega. A taxa de sindicalização também não é alta. Além desse problema, nós temos um número anormalmente elevado de entidades sindicais. Seriam da ordem de 19 ou 20 mil, na expressiva maioria, sindicatos de trabalhadores. Temos também sindicatos de trabalhadores rurais, com reduzido contingente a ser representado, porque o trabalho rural foi todo mecanizado. O ministro Lewandowski, no primeiro momento, determinou a intervenção do sindicato. Nenhum acordo poderia ser feito sem a participação, a assessoria do sindicato, a autorização do sindicato. A reação foi muito forte. Primeiro, porque a taxa de sindicalização é baixa. Segundo, porque o cidadão não é obrigado a se sindicalizar. Como não é obrigado a pertencer a partido político. Ele faz se quiser. Se não quiser, não sofre nenhuma penalidade por isso. Não é? E terceiro, porque nós não estávamos diante de uma questão coletiva. Ela poderia ser coletiva numa Volkswagen. Chama o sindicato e, olha, vamos fazer aqui um desconto linear de tanto por cento. E o sindicato diria, o que vocês nos oferecem em troca? Uma estabilidade de quantos meses e assim por diante. Ali, no caso, nós estávamos diante de acordos individuais e eu entendo até que dando um atendimento preferencial a micro, pequenas e médias empresas, nas quais a participação sindical é menor, muito menor do que nas grandes empresas com mais de 500 ou mais de 1.000 empregados. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, não há necessidade da intervenção, mas deve ser comunicado ao sindicato. Eu pergunto como? De que maneira? A grande maioria dos sindicatos também está em quarentena. Também entrou em regime de reclusão, de isolamento social. Já vinham sofrendo muito com falta de dinheiro em virtude da extinção da contribuição sindical obrigatória. A máquina sindical se enfraqueceu muito. Ora, essa situação ela é de urgência.
ela não admite, não é, medidas de natureza essencialmente burocrática e sem finalidade. Afinal, o sindicato, sabendo que o empregado realizou aquele acordo para se manter no emprego, o sindicato poderá se opor àquele acordo? Poderá determinar ao empregado: não faça o acordo, eu não o autorizo a fazer o acordo? O sindicato jamais faria isso, porque o emprego não é dele, o emprego é do cidadão, ou da cidadã, da mulher, do homem. O que está em jogo ali é um destino individual. Então, vamos simplificar. O momento não é para contemporizações burocráticas. Há uma questão que poderá surgir. Alguém poderá me perguntar: e esse empregado irá à Justiça do Trabalho? Eu ouvi de uma desembargadora aposentada, que já foi presidente do tribunal, que uma determinada empresa a consultou dizendo que faria acordo para reduzir salários em 80%. E ela, embora sendo advogada da empresa, discordou. Disse: não, você não pode reduzir o salário em 80%. O salário já não é tão alto, ou já não é alto, ou já não é suficiente. Como fará uma redução dessa ordem? Eu proporia ao empregador que está me ouvindo que procure fazer a menor redução autorizada pela lei. E a menor é de 25%. Ele se resguardará legalmente e moralmente. Terá tomado uma atitude ética que o defenderá em caso de necessidade. Professor, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que respondeu algumas indagações aqui do nosso grupo. Deixa eu voltar um pouco sobre a questão do contrato. Existem duas questões aqui interessantes que foi colocada aqui no nosso chat. A primeira é sobre a obrigação de haver duas assinaturas no contrato, que ele seja facilmente executável. Então, essa é uma questão que eu endereço para o senhor, depois eu faço a próxima. Como duas assinaturas? Todo contrato tem assinaturas. Perfeito, ótimo. Então, acho que também é um ponto essencial no próprio contrato. Um contrato ou uma alteração contratual apenas com a assinatura do empregador é inválido. Não é? O contrato terá duas assinaturas, a do empregador e a do empregado. Nós estamos diante de uma espécie anômala de contrato de adesão, que é uma modalidade contratual não tratada no Código Civil, mas tratada no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, o empregado vai aderir às condições ditas pelo empregador. Não vai se estabelecer uma mesa de negociação. Olha, eu estou falando em 25, não, eu aceito 23. Isso não vai acontecer. O empregado terá que aderir. Haveria necessidade de duas testemunhas? Aqui, eu acho prudente, não é, que dois outros funcionários do escritório da empresa, devidamente identificados pelo RG, assinem como tendo assistido àquela negociação. Isso. Como tendo estado presente àquela negociação. Então, nós teremos a assinatura do empregador, a assinatura do empregado e duas testemunhas. Não nos esqueçamos que nós somos frutos da cultura portuguesa, uma cultura luso-brasileira. E o nosso Brasil é muito burocrático. A mudança de posição de uma vírgula, às vezes, pode determinar a sorte de um acordo. Façam tudo simples, porque o simples é mais fácil de ser feito corretamente. Excelente, doutor. Boa colocação. Até para ajustar, era exatamente a questão das testemunhas mesmo do contrato, e o senhor, com certeza, matou aqui a questão. Aproveitando, apareceu aqui uma questão muito interessante falando sobre a questão do horário e jornada.
Então, está citando aqui como exemplo. Eu sou obrigado a discriminar qual é o período que essa pessoa estará disponível ao empregador, no caso 8 às 13, ele cita como exemplo, mas qualquer outro horário fixo, ou como o senhor vê essa questão hoje, até pela ótica de trabalhar remotamente? Olha, bom, para a questão do trabalho remoto, o teletrabalho é outra. Nós estamos encarando uma questão normal. Toda empresa com mais de 10 empregados deve ter registro de ponto, não é? E no registro de ponto, no livro de ponto, naquele cartão de ponto, não é? Há o horário de trabalho do empregado. Obrigatório, segundo a CLT, constar o horário. Ou se esse empregado trabalha em turnos de revezamento. Quanto melhor especificado, não é? Mais fácil apresentar uma explicação para um eventual fiscal, que poderá aparecer na empresa 6 meses depois de terminada a pandemia. Então, será interessante que o acordo diga o horário que ele vai cumprir. Quanto à questão do teletrabalho, também. A dificuldade no teletrabalho está mais na fiscalização do que no registro. Como acompanhar o trabalho de alguém que está prestando serviço de sua casa, né, através de uma rede de internet. De qualquer maneira, isto ainda é algo em fase de construção. A medida provisória tem dispositivos sobre teletrabalho. Então, é olhar o que diz a medida provisória sobre o teletrabalho e procurar saber, procurar fazer exatamente como a lei determina. Na prática, o que vai acontecer? Na prática, já dizia o Joelmir Betting, a teoria é outra. Pode acontecer como está assentado ou pode acontecer de maneira diferente. Nós já tínhamos a experiência do teletrabalho do motorista de transporte rodoviário. Ali dentro do caminhão instalou-se um equipamento e havia também um diário de bordo, onde ele anota o que fez, o que está fazendo, quando parou e quando continuou. Viagens que às vezes duram muitos dias, semanas. Então, ao diário de bordo e ao monitor. O monitor foi criado para evitar o roubo de cargas. E numa lei subsequente, ele passou a ser uma ferramenta de controle da jornada, com dificuldades, às vezes, na justiça do trabalho. Não solucionou o problema. Houve dificuldades na justiça, reclamações trabalhistas relativas a excesso de jornada. Ou seja, o equipamento eletrônico também não é infalível, como não era infalível o cartão mecânico de ponto ou o livro diário de ponto. Não há sistema infalível. Convém, portanto, fazer exatamente como determina a lei. O senhor patrão tem dúvida? O empregador tem dúvida? Consulte o seu escritório de contabilidade, porque o contador, o escritório de contabilidade, tem muita experiência. Ele enfrenta muitas situações distintas. Ele já teve um caso parecido aqui, um outro caso semelhante acolá. Se o escritório de contabilidade não se sentir em condições de enfrentar uma questão nova, urgente, aí recorre a um escritório de advocacia especializado e por aí vamos. Não é? Não há nada que não ofereça garantia e não há nada que ofereça garantia plena nesse mundo do direito. Perfeito, doutor Pazanotto, muito boa a resposta, bastante completa. Eu queria aproveitar aqui e nesse sentido já engatar uma outra pergunta interessante que está na nossa lista. Estou tentando juntar as perguntas, são bastante. Uma pergunta é a seguinte: temos funcionários que recebem adicional de insalubridade. Aí a pergunta é se esse adicional de insalubridade entraria ou não no percentual de acordo de suspensão no contrato, que compõe, em tese, a remuneração total do empregado. A meu ver,
o adicional de insalubridade deve ser pago por inteiro. Sobre o número de horas trabalhadas, evidentemente. Não é? Porque a graduação da insalubridade já foi determinada em lei. Não é? Qual é o grau de acréscimo do salário pelo exercício de um trabalho insalubre, por exemplo, em contato com o ruído excessivo, ou produtos químicos, né? Ou material infecto-contagioso. Qual é a porcentagem que eu pago? Mantenha a porcentagem que você paga. Reduz apenas o número de horas. Se trabalha 6 horas, é sobre 6 horas e não sobre 8, porque o contato com o local insalubre ou perigoso, né, acontecerá durante uma jornada reduzida. É óbvio, portanto, pelo menos me parece, né, que esse adicional acompanhará o número de horas. Perfeito, doutor. Muito boa. E deixa eu aproveitar nesse mesmo sentido. Nós temos também uma carteira de varejo e algum desses contratos de varejo pressupõe os comissionados. Como é que o senhor verifica essa questão dos comissionados na relação da redução do percentual? A comissão se mantém íntegra. Não tem nada a ver com a remuneração mensal ou da hora de trabalho. Se a comissão é de 5% e ele vendeu R$1.000, 5% sobre R$1.000, não vai reduzir para 4%. Primeiro porque não é uma redução significativa da qual depende a sobrevivência da empresa. A sobrevivência da empresa vai depender do volume de vendas. Quanto mais vender, mais possibilidade tem a empresa de sobreviver. Então, pague a comissão. Nós sabemos, não é? Como é difícil a profissão do comissionista. E como é difícil encontrar um bom vendedor. Eu, como sou comprador, sou consumidor, eu gosto de entrar em loja. Eu adoro loja. Gosto de entrar, gosto de pichinchar, gosto de comprar. Né? A minha praia no fim de semana é o shopping center. Eu compro. Mas eu sei que há vendedores mais convincentes e menos convincentes. Há vendedores que se perdem pela agressividade, outros pela indolência, pela indiferença. Então, o vendedor bom deve receber a sua comissão porque ela corresponde àquilo que o vendedor obtém com a sua eficiência. Não há por que dizer, bom, neste momento nós vamos reduzir a comissão de 5% para 4%. Não, não é justo. Não seria correto. Doutor, muito obrigado pela pergunta. Eu aproveito, como já estamos tangenciando o final da nossa conversa, eu queria tomar a liberdade de convidá-lo para fazer o resumo final, seus comentários sobre os cenários, alguns apontamentos adicionais que o senhor gostaria de fazer para o nosso grupo. Roberto, todos que estão me dando a honra de ouvir, interessante este país, sabe? Há uma enorme quantidade de discussões em torno das indústrias. Seminários, palestras e assim por diante. Nós temos que começar a pensar na reconstrução. Isso daqui é episódico. A preocupação com este episódio é que ele não resulte numa enxurrada de reclamações trabalhistas, ou que não resulte em reclamações trabalhistas. Se as pessoas agirem de boa fé, não teremos processos. E a retomada do crescimento far-se-á em um ambiente de mais segurança jurídica. Nada dificultará mais a retomada do desenvolvimento do que a geração de insegurança jurídica, seja por parte do governo, com legislações mal feitas, complicadas, não é? Que suscitem muitas discussões, seja porque as pessoas não se considerarão seguras para voltar a produzir.
que para voltar a produzir, haverá necessidade de um consenso entre patrões e empregados. Quando eu fui ministro do Trabalho, o presidente Sarney me encarregou 2 vezes de realizar um pacto social a fim de tentar conter aquela escalada inflacionária. Eu fiz de tudo, mas não consegui. Não consegui porque as representações sindicais não entendiam a gravidade do momento. Eu espero que hoje, tanto do lado do empregador como do lado do empregado, entendam, saibam que esse é um momento difícil, único na nossa história e talvez único na história da humanidade. O Brasil não vai encontrar socorro lá fora, porque todos estão quebrados. Nós teremos que contar com os nossos recursos e com os recursos dos investidores. Essa gente heróica, humilde, o microempresário, o pequeno empresário, que não tem assistência nenhuma, que não tem amparo legal nenhum, que vive num mundo de concorrência quase selvagem e que precisa voltar a crescer para poder voltar a empregar. Doutor Pazianotto, muito obrigado pela sua resposta às nossas perguntas, são de uma clareza meridiana. Nós aqui completamos quase que a grande maioria das perguntas, foram muitas, então eu tomei a liberdade de sintetizar algumas, agrupar, talvez não tenha conseguido responder a todas, mas eu fico muito grato pela sua participação, disponibilidade, e eu vou tomar a liberdade de passar a palavra para o Luque, Eduardo Luque, para fazer os fechamentos do nosso evento. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Doutor Almir, eu vou tomar liberdade de, a todos que nos ouvem, em grande parte ou já clientes ou pessoas do nosso relacionamento, com algum tipo de proximidade e parceria, que eles tenham a disponibilidade de, caso queiram acessá-los, nós teremos o maior prazer de poder fazer esse vínculo com o senhor. E eu gostaria, mais uma vez, em nome dos sócios da IRCO, em agradecer o convite. Né? O senhor nos honra pela 2ª vez, né? A primeira vez no lançamento do livro, em um formato presencial, e agora em um formato webinar. A gente sempre se sente muito honrado com a participação do senhor em nossos eventos. Então, em nome de todos os meus sócios, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também apreciei muito o nosso encontro e espero que os resultados sejam satisfatórios e aqueles que não saiam daqui desse encontro com melhores informações, mais tranquilos e mais seguros a respeito do que estão fazendo nesta situação dramática. Muito obrigado. Muito obrigado. E a todos eu deixo aqui o convite. Nós teremos uma série de webinars todas as quinta-feiras, ao final do dia. Vocês receberão semana a semana quais são os temas e conto com a presença de todos. Muito obrigado, então. Obrigado, doutor Almir. Obrigado, Roberto. E agradeço a todos novamente. Muito obrigado.